Vitória rubro-negra de virada com gol do Maranhão. O Atlético vence por 2-1 o CRB, uma vitória importantíssima para se recuperar de uma derrota em clássico e impõe a terceira derrota seguida para o time regatiano. Vamos explicar tudo que rolou nesse jogo, falar todos os detalhes, alguns fatos inusitados, nem todos são positivos, mas sim, pro lado do Dragão teve muita coisa boa, pro lado do CRB nem tanto. E peço que você fique até o final do vídeo, porque eu tenho um recado importantíssimo para você, torcedor do Dragão, e para aqueles que podem não estar dando o devido valor a você. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que viveram o suficiente para ver o Maranhão deslocando um goleiro. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Diferente de outros vídeos, eu peço agora no começo do vídeo para que você deixe o seu comentário também, porque as métricas aqui da rede social acabaram se atualizando e agora o comentário vale muito para o crescimento, o engajamento do canal. Além disso, tem o botão hypar, que se você der o like no canal, aparece para você o botão hypar. Ele também aparece se você arrastar a descrição para o lado. Clicando nesse botão, você ajuda a aumentar o engajamento e fortalece o trabalho do canal. E caso você queira ajudar o canal a continuar funcionando, se mantendo de forma financeira, você pode se tornar membro do canal. É a partir de R$ 1,99. Peço também que você faça isso se você puder, porque ajuda muito. É R$ 1,99 por mês só, bem baratinho, e isso ainda aumenta mais ainda o engajamento. Hoje em dia a plataforma ela valoriza muito os canais que têm um bom volume de membros, então eu peço que você me ajude com isso. Obviamente você vai ter um retorno por isso. Você se torna membro e entra no grupo de membros do WhatsApp, o Gader Futebol Clube. Nesse grupo você tem notícias 24 horas por dia. Eu coloco sempre lá também a tabela dos jogos com os canais para você saber onde você pode assistir o seu time do coração. Além disso, você tem membros especializados em futebol, comentaristas do YouTube, inclusive eu, estamos por lá. Você tem conteúdos exclusivos, antecipados e muitas outras coisas. Tudo isso é a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Então, sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E pois é, né? O CRB vindo de 2 derrotas consecutivas, inclusive a última em casa pro América, né? Perdeu por 2-1. Veio a campo nessa partida com uma necessidade importante de se reafirmar. Até porque em casa o CRB até que vai bem, mas quando se fala de jogo fora de casa, o CRB tem 5 derrotas, na verdade eram 4, né, agora 5, e apenas uma vitória fora de casa. Então assim, precisava mostrar pro torcedor alguma coisa, né, alguma reação. E veio a campo com bons nomes, como por exemplo o GG vindo como meia, GG que normalmente joga até como meia articulador, já jogou até de segundo volante, mas vindo como um meia articulador mesmo, à frente com o Dada Belmonte, que já passou por aqui pelo Goiás, né? O Breno Herculano também jogador do Goiás, né? Inclusive da base, né? do Goiás, ex de Goiás. Então jogadores conhecidos aqui da galera, vindo para jogar com o Dragão, que vem de uma derrota num clássico, onde fez um jogo até ok, pelo menos durante uma boa parte da partida ali, né, dominou pelo menos no primeiro tempo, controlou, teve a posse de bola, mas acabou sendo derrotado em uma jogada de contra-ataque. E vencendo, né, um calcanhar de Aquiles do Atlético, as transições rápidas dos adversários. Sendo assim, o Atlético veio a campo com aquela defesa já esperada, né, o Alex e o Matheus Felipe, né, vindo a campo, no lugar do Wallace que se lesionou, então não tem previsão para voltar. E os laterais sendo o Juan, mais uma vez, Juan que inclusive andou sendo criticado, e o Guilherme Romão, que também foi outro jogador que andou criticado pela torcida. Mais à frente, com a linha de 3 jogadores ofensivos, veio com o Federico Martins, o Caio Dantas como centroavante e o Marcelinho ponta esquerda. No meio, o Robert voltando a assumir a camisa 10 no lugar do Cauã. O jogo começou com o Dragão tentando sufocar, tentando marcar saída de bola, marcar no campo ofensivo, tentando manter a posse no campo ofensivo. Mas na primeira oportunidade praticamente que o CRB teve de se lançar em uma transição, o lateral, o Everton, acho que é o Everton, né? O Everton, ele se lança em velocidade após recuperar a bola. Ele avança sem ninguém conseguir acompanhá-lo. O Guilherme Romão, que estava apoiando pelo lado esquerdo,
acabou ficando pra trás, ninguém chegou nele pra poder pressionar a cruzamento, que obviamente ele ia cruzar pra dentro da área. Ele consegue esse cruzamento, mas chega, inclusive, quando ele faz, de fato, já tava na linha de fundo, aí a bola acaba resvalando do jogador do Atlético, acho que até foi o Alex, se não me engano. E aí, o Thiaguinho recebe livre, sem ninguém marcando ele, porque o Luizão voltava a passos lentos para recompor. Resultado, ele domina e finaliza na saída do Paulo Vitor, fazendo 1 a 0 para o CRB logo no comecinho do jogo. E o torcedor atleticano, que já estava machucado por conta da derrota no clássico pro Vila, obviamente reclamou. Com muita razão. Você começa o jogo em casa, um jogo para se firmar, e você toma um gol de saída, mais um contra-ataque, mais um gol de transição rápida, assim como foi com o próprio Vila Nova. O torcedor tá de saco cheio, o torcedor não tá aguentando mais esse tipo de coisa. E depois que teve o gol, ficou muito mordido. Eu vou falar mais ao final do vídeo, então eu peço que você fique aqui, tá? Porque eu vou falar um pouco sobre a questão do torcedor ao final do vídeo. E aí seguiu a partida com o Atlético tentando abafar, tentando pressionar. E vamos combinar, o Atlético não estava fazendo um jogo ruim. O CRB acertou um contra-ataque, mas com exceção disso, até aqueles primeiros minutos ali, o Atlético fazia o papel dele como time da casa, pressionando, né, abafando no campo ofensivo. E em uma dessas jogadas, num passe muito bom do Robert, o Marcelinho consegue chegar pelo lado esquerdo, né, avança na entrada da área, finaliza. A bola pega na trave, mas volta nas costas do Matheus Albino, entrando para as redes e sendo o empate do Dragão, 1 a 1, com 11 minutos do primeiro tempo, já 2 gols, um jogo movimentado. E aí tivemos na comemoração do Marcelinho, ele fazendo gesto de silêncio para a torcida. Torcida que estava de fato criticando o Marcelinho, tá? Que, né, vamos combinar. A torcida tá saco cheio de todo mundo. Saco cheio de todo mundo. Não era só do Marcelinho. Porque o momento não é bom do Atlético. Ainda não era bom, por visto, voltando de uma derrota em clássico. Mas quando o Marcelinho faz o gol, ele faz esse gesto que, cara, vamos combinar, não pega bem de jeito nenhum. Ele podia ter feito um hat-trick. Não pega bem o jogador ficar tentando provocar a própria torcida. E aí, existe a máxima de querer apoiar o jogador, né? A locução narrativa ali do Bruno Daniel, tentando apoiar, tentando falar com a torcida pra torcida apoiar o jogador. Repito, vou falar com detalhes sobre isso ao final do vídeo, tá? Mas pra passar por cima, o Marcelinho continuou bem na partida depois do gol. O Atlético começou a criar muitas oportunidades de gol, teve finalização de fora da área do Robert, finalização da entrada da área do Luizão, isso sem marcação. O CRB com muita, mas muita dificuldade de criar jogadas, de sair de trás, só na base da transição longa, passes compridos, buscando, por exemplo, da Belmonte, velocidade do Thiaguinho, velocidade do GG. Isso era a válvula de escape do CRB. CRB que consegue fazer muito mais se tiver a bola nos pés. Mas no primeiro tempo, o Atlético estava controlando muito bem o jogo e não entregava a bola ao CRB com facilidade. Sendo assim, o Atlético poderia e teve inclusive chances de tentar fazer até o gol da virada no primeiro tempo. Teve até uma bola onde o Robert deu um passe muito bom pro Luizão, que ele chegaria batendo, né, pro gol, a defesa do CRB abafou. Mas assim, várias jogadas boas, bem criadas, bem organizadas, principalmente pelo lado esquerdo, que era o lado mais forte, onde por aí caíam o Guilherme Romão e principalmente o Robert e o Marcelinho. Só que conforme o primeiro tempo foi passando, a impressão que foi me dando é que o time começou a cansar, tá? Cansar, ficar mais lento. E me parecia até, inclusive em alguns momentos, que o time tava querendo levar o empate pro intervalo. Ali por volta dos 30, 35 minutos pra frente, o time começou a dar uma cadenciada, o que é normal. Não dá pra você manter o ritmo de abafa o jogo todo. Só que se você vai cadenciar o jogo, você tem que fazer isso com a bola nos pés. E o Atlético começou a ceder a bola ao CRB. E nisso, o CRB teve algumas finalizações perigosas, principalmente chutes de fora da área, cruzamentos perigosos, finalizações perigosas, e teve uma falta muito bem batida. Eu não lembro se foi o GG que bateu, eu não lembro quem foi o jogador do CRB, mas que o Paulo Vitor fez uma defesa clara de manutenção do placar. Aquele tipo de defesa que não foi o jogador que bateu mal, foi o goleiro que foi buscar uma bola complicadíssima
Uma bela defesa do Paulo Vitor, que vem firmando bem, né, seu papel como titular do Atlético. Nós que estávamos carentes de goleiros, o quinto goleiro, né, do Atlético na temporada, mas parece que o Paulo Vitor vem bem se firmando. Fomos para um intervalo e na volta o Atlético manteve seu time, o CRB começou a fazer algumas mudanças. E no começo do segundo tempo, o CRB começou a ser melhor no jogo. Conseguia ter mais a posse de bola, o Atlético parecia bastante recuado, parecia bastante interessado na manutenção do resultado por aqueles momentos, tentando manter a bola mais longe de sua área, porém não conseguindo manter a posse dela. O CRB no começo do segundo tempo teve chances perigosíssimas, chegadas perigosíssimas, mas quem se sobressaiu de verdade foi o William Maranhão, que já fazia um bom jogo, tá? Marcando muito bem, recompondo a defesa legal, fazendo o papel dele como primeiro volante, porque o Luizão tava quase como um segundo volante, pisando na área, finalizando na entrada da área, participando mais do movimento ofensivo. Quem tava marcando mais no início do movimento defensivo era o Maranhão. E aí, cara, nisso dessa marcação do Atlético começar a voltar a ter o abafa no campo ofensivo, o CRB começou a errar muito. E aí teve um erro muito complicado aí não me lembro o nome do jogador, eu acredito que tenha sido o Lucas Caliel, acredito que seja esse o jogador que falhou, não me lembro, tá? Mas o jogador do CRB recebe a bola de costas, uma bola muito difícil, na saída de bola ali do campo defensivo. O Maranhão vem igual uma bala, consegue se antecipar ao jogador do CRB e sai de cara com o Matheus Albino. E ele desloca o Matheus Albino, batendo no canto direito do goleiro, o goleiro caiu pro lado esquerdo, fazendo o gol da virada do Dragão, 2-1, o primeiríssimo gol do Maranhão com a camisa do Dragão, mesmo com cento e tantos jogos vestindo a camisa rubro-negra, é o primeiro gol que o Maranhão faz. Ele até se emocionou e foi um gol importantíssimo. Gol que deu uma confiança diferenciada pro Atlético e que também deu um alívio, porque caminhava, sinceramente, para que o CRB tivesse mais posse de bola, tivesse mais controle do jogo. O gol deixou o CRB ainda mais nervoso e com mais erros ainda de saída de bola, complicando mais ainda a vida do time regatiano, que aí começou a mudar. Entrou, por exemplo, o Léo Campos no lugar do Matheus Ribeiro, que não fez um grande jogo, vamos combinar. Entrou o Rafinha, entrou o Christopher, mas o jogo não melhorava. O jogo não... O CRB tinha a chance, inclusive uma finalização com uma defesa espetacular do Paulo Vitor. Nossa, a defesa pra mim, que é a defesa até aqui, a defesa mais difícil do campeonato. Uma finalização dentro da área, numa jogada muito bem feita ali do jogador do CRB que conseguiu ganhar na marcação dentro da área, finaliza no contrapé, ele faz uma defesa com a mão esquerda. Cara, uma defesa sensacional. Mas quem tinha o controle real da partida era o Atlético. O Atlético fazia, até então, né, no segundo tempo o CRB era um pouco melhor, mas depois do gol, o Atlético começou a ter mais o controle, mesmo sem a bola. E o jogo caminhou-se para um 2-1, até que no final do jogo, quando o Fábio Matias começa a fazer suas substituições, ele coloca um monte de jogadores ofensivos, inclusive tivemos a estreia do volante Castro, no lugar justamente do Maranhão, né, que saiu no segundo tempo. E, cara, ele bota muitos jogadores ofensivos, como o Cauã, como o Alejo Cruz. O Marcelinho, inclusive, sai contundido. Olha que o Marcelinho chegou ao ponto até de quase entregar, né, um gol pro CRB, no momento ali complicado. Ele tentou sair, ele tocando, fez quase a mesma coisa que o jogador do CRB. Quase que ele entrega a paçoca. Mas ele saiu contundido para a entrada do Alejo. Só que com um time bastante ofensivo, o Fábio Matias viu o Atlético recuar. Ficou muito mais defensivo. O Alejo parece que entrou muito mais para marcar na defesa, ali, apoiar a defesa do lado esquerdo, do que de fato apoiar ofensivamente. E aí começou o CRB a ter um pouco mais de pressão ali no campo ofensivo. Mesmo assim, o Atlético se mantinha seguro, até porque, além de ser o goleiro, né, muito bem na noite, fez 2 defesaças, o Atlético ainda estava com uma dupla de defesa até que funcionando muito bem. O Matheus Felipe e o Alex bem entrosados ali, conseguindo fazer as boas coberturas. E no finalzinho do jogo, o Atlético ainda teve algumas oportunidades. O Sandro Lima, que entrou no segundo tempo no lugar do Caio Dantas, teve uma chance claríssima de fazer o terceiro gol e matar o jogo, né? Mas o gol acabou sendo salvo na linha, né, pelo zagueiro do CRB.
E conforme o jogo foi seguindo nos acréscimos, o Atlético controlou e conseguiu sair com a vitória, que o coloca a 2 pontinhos do G4, na 8ª posição com seus 21 pontos, sobe na tabela e o CRB vai caindo, né? Vê a situação complicar porque são 3 derrotas seguidas, o CRB venceu os 3 primeiros jogos da Série B e depois, de lá pra cá, foram 3 vitórias, ou seja, o CRB tem 6 vitórias até então, só que dessas 6, 3 foram nas primeiras rodadas, a gente já tá na 15ª, entre a 4ª até a 15ª foram apenas 3 vitórias, então é um momento complicado pro time regatiano, precisa se recuperar, o time é bom, é bem montado, o Eduardo Barroca até que faz um trabalho legal, mas tem pecado bastante, principalmente na saída de bola, tem tido problemas, o próprio Matheus Albino falhou no jogo passado, nesse jogo eu não considero o gol do Atlético, o primeiro gol, como uma falha dele, foi um azar, a bola pegou na trave e voltou, né, pro gol, então pra mim não criticaria ele, não tem nada a criticar ele nesse jogo, né, mas, cara, o CRB precisa rever, principalmente seu modelo de jogo, esse modelo saindo com a bola nos pés, na Série B, se você não tiver muito bem treinado, muito organizado, muito bem preparado pra fazer esse tipo de jogada, é muito arriscado. E a derrota pode se colocar na conta exatamente disso. Não pode só culpar o jogador que é jovem, ali, seus 21 anos, que acabou errando, não. A defesa inteira é culpada por essa saída incorreta. E quanto ao Atlético, né, venceu, mereceu a vitória, poderia até ter feito mais do que os 2 gols, mereceu o que conquistou nessa noite. Aí agora eu quero fazer um comentário importante com você, torcedor, e com você que acha que é dono do torcedor, tá? Eu não vou ficar aqui fazendo ilusões, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. O torcedor, quando vai a campo e ele paga pelo seu ingresso, ele tem o direito de ser o torcedor. E torcedor é passional. Torcedor não vai ser lógico, ele não vai ser aquele cara que vai ficar analisando o jogo, tomou um gol, não, porque o time fez isso e aquilo. Esse papel é nosso, como comentaristas, como analistas, como responsáveis pelo clube, como gestores do clube, como diretores, como presidente. Esse papel é nosso, não do torcedor. Então se o torcedor se o torcedor, como é o torcedor do Atlético, é um torcedor mais crítico, não é o torcedor que tem que se adaptar a uma diretoria ou a um comando técnico, não. O clube tem que se adaptar ao seu torcedor e não o contrário. Torcedor, ele tem o direito de ser torcedor, enquanto não é ofensivo. No campo, se o torcedor achar que o jogador tá ruim, ele vai vaiar e é direito dele fazer isso. E o clube precisa entender isso e respeitar e não tentar censurá-lo, ou tentar calá-lo, ou tentar ensinar para o torcedor como se torce. Isso não é papel de ninguém do clube. Hoje a torcida do Atlético já estava em menor número, principalmente por conta do horário, tá? Só que não é só o horário que prejudica. A forma como o próprio Atlético Goianiense lida com o seu torcedor o afasta do Ascioli. Não adianta você colocar 10 conto no valor do ingresso e na hora que o torcedor se manifesta, você querer censurá-lo. Ou você querer tentar ensinar o torcedor a como ele deve se manifestar. O Marcelinho não estava sendo vaiado, fez o gol, fez o gesto. Cara, você espera o quê? Que o torcedor engula isso? O torcedor estava vaiando o futebol que estava sendo apresentado, tá? Os jogadores, as pessoas que estão ali em campo, pais de família, filhos, seres humanos que estão ali vestindo a camisa, cara, ninguém tem direito de entrar no mérito, tá? Podem ser ótimos pais de família, ótimos maridos, ótimas pessoas. Ninguém tem o mérito de criticar a pessoa. Mas o jogador, o time, a torcida tem direito sim. Se tá incomodada, a torcida pode vaiar, é direito dela. Aqueles que comandam o clube precisam entender a torcida que tem e respeitar e se adaptar a ela. Não é a torcida que tem que se adaptar ao comando do clube. Não é isso não, tá? Isso não existe. O que existe é um respeito a quem vai ao estádio 9h35 da noite de uma quinta-feira, onde na sexta a massiva maioria daqueles torcedores estarão trabalhando às 8 da manhã, alguns até mais cedo. Mesmo assim, esses torcedores estavam lá, se entregando, se doando, indo lá apoiar o time, indo lá que fosse criticar o time, mas indo lá acompanhar o Atlético Goianiense. Quem critica, quem vai, quem reclama, é porque se importa. Porque se não se importasse, não faria nada. Ficariam calados na arquibancada.
Agora, obviamente, quando é justo de se fazer o elogio, a gente faz. Eu vou fazer, você aí, comandante do Atlético, você diretor, você presidente, você técnico, você vai fazer, os jornalistas farão. Como, por exemplo, ao Marcelinho, que foi, de fato, um dos melhores jogadores da partida, em boa parte do primeiro tempo, pelo menos. Então sim, eu não tenho como criticar ele como o futebol que ele fez. Não gostei do gesto, não gostei, e eu tenho certeza que a torcida também não gostou. Mas eu não vou criticar o futebol do cara, porque ele jogou muito bem. Fez o gol, se entregou, primeiro tempo ele fez mais do que só o gol, ele tentou lutar, batalhou ali, finalizou, fez um monte de coisas. Então, não vou criticar o futebol dele, assim como outros jogadores, como por exemplo, o William Maranhão, que pra mim foi um dos melhores jogadores na partida. Principalmente no segundo tempo, o tanto de bola que o Maranhão recuperou e bloqueou no segundo tempo, brincadeira. O cara fez um jogaço no segundo tempo. Agora, repito, a torcida, ela paga o seu ingresso, ela paga seu sócio torcedor, ela vai ao estádio, ela se doa e por isso ela tem o direito de ser respeitada. Se você não entende e não consegue lidar com isso, sai do futebol. Não lida com futebol. Você tem que saber ter psicológico para lidar com o futebol. E aí, isso entra para jogadores, presidentes, diretores, técnicos, todos. Quem se envolve com o futebol tem que ter psicológico para isso. Não tem, pede para sair, tá? Agora, não é querer que a torcida se adapte a uma pessoa ou outra pessoa, sabe? Como a gente tem visto. Aí vocês estão aí com as imagens que eu tô colocando, vocês acham que esse pessoal tá aí por quê? Você acha que essas pessoas estão aí nessa imagem por quê? É para poder olhar o que tá acontecendo. É pra poder analisar, porque esse local aí, vocês sabem muito bem, é o lugar onde ficava a galera do Amigos do Dragão. E aí, eles estão ali pra quê? Pra vigiar essa bandeira sem graça? Muito genéricas. A bandeira do Amigos do Dragão era muito melhor, tá? Senhores responsáveis por essa bandeira chata aí. A bandeira do Amigos do Dragão era muito melhor. E era a bandeira da torcida, que é a verdadeira dona desse time. O time do Atlético, o Clube Atlético Goianiense, é da torcida. Se vocês que estão sob o comando do Atlético não entendem isso, então vocês não entenderam o que significa futebol. Ponto final. Beleza? Mas deixa aí seus comentários, eu quero a opinião de vocês sobre o que rolou nesse jogo, quero a opinião de vocês sobre a partida. E aí, o Atlético mereceu essa vitória, o Atlético mereceu essa virada? O que você achou da apresentação dos jogadores do Dragão? Acredita no G4? Nós estamos a 2 pontinhos aí do G4. Acredita que a gente vai conseguir chegar? Acredita na luta do Atlético pelo acesso? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Você, torcedor regatiano, o que você achou de mais uma derrota do CRB? Terceira derrota seguida. Um momento muito complicado, né, pro time regatiano. O que você tá esperando aí do Galo? O que você espera do Galo para as próximas rodadas? Acredita ainda no acesso do Galo e vê formas de melhorar esse time? O que você espera? Deixa aí nos comentários também a sua opinião. A análise do jogo continua com o seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. Peço também que compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Clica no botão hypar para ajudar o fortalecimento do canal e a engajamento, e peço também que você torne membro a partir de R$ 1,99 e você tem todos os benefícios do Gader Futebol Clube, beleza? Antes de ir embora, só um último abraço aqui especial pro meu amigo Dairone, o torcedor regatiano do canal Fala Regatiano, um grande amigo nosso aí. Nesse momento não deve estar muito feliz, né, com a derrota do CRB, mesmo assim mando um grande abraço pra você, cara. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.